Olha, um assunto delicado, que muita gente, evita incluir aí nas conversas. Não entra muito em detalhes, é intestino preso. É ou não é verdade quando o intestino não funciona? E esse é mais um assunto do nosso time do bem-estar. Roda a vinheta. Michele e Fabrício dizem que o intestino é o nosso segundo cérebro, né? É, Paty, olha só, hein? Você tem uma ideia? O intestino, que é essa parte aqui, né? Da minha amiga aqui, ele produz, pra você ter uma ideia, 95% da serotonina, que é, como os médicos chamam, uma substância, né? Um neurotransmissor que estabelece a comunicação entre as células nervosas do nosso cérebro, viu? Pois é, e o intestino tem uma ligação aí direta com o cérebro e essa relação pode interferir no nosso humor, provocando ansiedade e também no funcionamento do intestino. Maria Cândida, se aproxeia aqui, por favor. Eu tava aqui, isoladinha, aqui na floresta. Venha, saia da venha, floresta. só que não muito, né? Você sabe... Meninos, Michele, a primeira vez que eu te vejo, linda, maravilhosa. Foi pra Pernambuco, maravilhosa, adorei as fotos. Me explica, no caso das mulheres, o que tem a ver intestino, mas sente aqui, pelo amor de Deus. Tá bom, vamos lá, isso aí. vamos lá. Aí tá ótimo. Bom, para as mulheres maduras, você sabe que a coisa pega, né? Fica pior ainda e a gente tem que se cuidar. Então, meninas maravilhosas da minha vida, como eu sempre falo nas minhas redes sociais, aqui, mulher madura, você que já passou dos 40 anos, tá lá nos 50, tem que cuidar muito mais da sua saúde. Você vai ver no futuro como vai valer a pena. Você quer viver intensamente essa segunda fase da sua vida, sem determinação de idade, daquela idade do RG, que não tem mais nada a ver com você, porque a tua cabeça tá a mil, tem que entender que é neste momento que seu corpo vai mudar. E ações de hoje vão te garantir a plenitude no futuro, liberdade. E o que o seu intestino tem a ver com tudo isso? Tudo. Hoje já tem até estudos falando de alguns problemas mentais que a gente tem e tal, que não são comprovados ainda, mas que estão ligados ao intestino. Mas a mulher que foi criada meio como princesa sempre teve vergonha, né, de ir ao banheiro, como se fosse algo não natural. E essa história começou lá atrás, como a gente tá aqui para quebrar todos os tabus. Vamos ver onde tudo começa. Era uma vez em um mundo não tão distante, meninas, mocinhas, mulheres que tinham vergonha de fazer o número 2, fazer cocô fora de casa. E acreditem, de tanto elas segurarem aquele cocô, o intestino foi ficando preso, e elas tinham mais mau humor, mais irritação, ficavam muito loucas. Aí chegou a Super Maria, uma mulher de 49 anos que se interessa por todas as mulheres. Para quebrar os tabus, Maria perguntou: meninas, por que vocês têm tanta vergonha de fazer uma coisa que todo mundo faz? Seria o cheiro, que ninguém gosta? Inclusive eu também não gosto. Ou seria porque nós fomos criadas como aquelas princesas perfumadas, perfeitas? E nessa história não cabe cocô. Mas faz tempo que lançaram o livro Até as Princesas Soltam Pum. Maria tomou uma decisão. Foi procurar em todos os livros, inclusive o dela, a história do cocô no mundo. Tá escrito aqui, Na minha linguagem poética. o intestino está sendo considerado o segundo cérebro. E se a gente não fizer cocô, se segurar, vai ser muito ruim pros nossos cabelos, pra nossa pele, nossas unhas e tudo mais. Será? Meu Deus, que confusão. Vamos entender melhor isso. Intestino é nosso segundo cérebro, Nossa, é Maria, verdade. imagina. Pode ficar segurando desse jeito. Vocês que estão nos vendo imaginavam tudo isso? Tô querendo muito saber essas respostas, né? Tem gente aqui que quer saber, então a gente vai chamar para essa roda de conversa 2 gastroenterologistas, enterologistas. 2 gastros. Nossa, mas Pronto. eu sei falar isso. Resolve dessa maneira. 2 gastros. Gastroenterologista. Pronto, agora saiu. Estão aqui com a gente o doutor Flávio Killit e também a doutora Emanuele Belzac. Eu queria saber do doutor Flávio, bom dia.
para essa câmera aqui. Primeiro, doutor Flávio, quando uma pessoa está muito irritada, né? Geralmente a gente chega e fala assim, ih, fulaninho está enfesado, fulaninha está enfesada. Isso tem a ver com as fezes, doutor? Bom dia. Bom dia a todos. Prazer estar com vocês e realmente tem sim. O termo enfesada veio exatamente para aquela pessoa que está cheia de fezes. Então é muito comum a mulher que tem constipação e ela então começa a ficar estufada, incomodada, e isso com aquele mecanismo que vocês falaram entre cérebro e intestino, isso modifica o humor, a mulher fica mais mal-humorada e é o que se chama de enfesada realmente. Ô, doutor, por que a gente fala da mulher, né? Porque parece que as mulheres, nesse sentido, têm mais problema do que os homens, né? Tem mais intestino preso do que os homens, é isso? Mas é verdade. Pelo menos 3 vezes mais do que o homem. E isso por alguns fatores próprios da mulher. Ela não quer, a Maria disse muito bem, a parte cultural faz com que a mulher não vá ao banheiro com tanta frequência. Ela só vai no banheiro que ela está acostumada, da casa dela, ela não frequenta outros banheiros, ela tem uma série de pudor para o número 2, mas também ela tem alterações hormonais que fazem com que o intestino funcione em menor quantidade. Isso é uma realidade. Então, pode falar. Não, eu ia dizer que, no bom sentido, nós, homens, nesse sentido, somos mais sem vergonha. Não é uma competição, Fabrício. O doutor falou em... Não, eu sei, é verdade. Os homens é muita mais facilidade, né? Eles vão em qualquer lugar. É cultural isso. A gente precisa desenvolver. Conversar para poder... né? E até tem produtos para melhorar, né? Para nos ajudar e tal. Mas, doutor, o senhor falou sobre hormônios. Isso me interessa muito, porque eu tô no climatério, quase na menopausa. Represento aqui as mulheres maduras. O que acontece quando a gente tá na menopausa? Ou mesmo na gestação, eu lembro que meu intestino era muito preso. E depois eu tive cesárea. Nossa, fiquei agoniada lá no hospital. Como que é? Mas acontece, Maria, uma realidade. A mulher, como eu disse, na vida tem fases hormonais mensais que vão se alterando progressivamente e depois o próprio envelhecimento para o homem e para a mulher faz com que os idosos passem a ter uma musculatura mais fraca e com isso evacuam menos. Além disso, na mulher se associa um problema de diminuição de estrógeno. E isso é um fator que inibe a contração, o peristaltismo, e isso faz também com que as mulheres, após a menopausa, evacuem menos. Agora, doutor Quillet, queria saber o seguinte, para dar uma forcinha aí na hora de ir ao banheiro, muitas mulheres acabam tomando laxante, né? Aqui no telão a gente tem uma ilustração que vai mostrar agora os tipos de laxantes. Eu nem sabia que tinha tipos de laxantes, mas tem sim. Quero saber, eles ajudam? Para que serve? Explica pra gente, doutor. Esses tipos, na realidade, são maneiras como eles atuam para ajudar a evacuar. O primeiro é o mais natural possível, que é a base de fibras. Então, isso você não precisa comprar o laxante, você usa os alimentos que contêm fibras, verduras, legumes, farelo de trigo, essa coisa toda. Então, ele é muito natural. Mas a pessoa que está com o intestino muito preso, ele deve passar para outro tipo. E o outro tipo seria o osmótico. Ele, na realidade, coloca mais água dentro do intestino. E isso ajuda a funcionar. É o padrão ouro para o uso de laxantes, inclusive pode ser usado na gestante. O lubrificante, na realidade, é usado como são os óleos minerais. Os irritantes, esses sim, são preocupantes, porque eles agem irritando o intestino. Então, eles obrigam o intestino a funcionar e esses sim podem, além de causar dor, porque ele obriga o intestino a funcionar, então aquela cólica, ele também pode, com certeza, levar a uma dificuldade, porque ele precisa, às vezes, doses maiores para funcionar. Doutor, eu sei que está errado totalmente, mas eu tenho que perguntar isso, né? Eu sei a resposta, mas queria que o senhor explicasse. Muitas mulheres, essa coisa de emagrecer, essa loucura, tomam laxante, porque acham que emagrece. Você pode explicar que isso não pode fazer? Quer dizer, vou deixar com o senhor. Mas você tem razão, Maria. Não pode fazer,
porque isso é absolutamente antinatural. Você não está, quando toma um laxante, tirando a gordura, você está tirando os nutrientes que a pessoa precisa. Aí sai sais minerais, muita água. Então, os sais minerais são importantes, as vitaminas. E a pessoa quer emagrecer e toma um laxante. Quer dizer, isso está completamente errado. Não devem fazer isso, por favor. Escolher o alimento certo é super importante para o bom funcionamento, né, doutor? Claro, para o bom funcionamento do intestino, como você falou, as fibras, a alimentação. No fundo, a base está toda na alimentação, né? Os alimentos são os nossos aliados. Então, agora, doutor, vou colocar um videozinho que eu fiz rapidinho na minha casa mesmo, com um suco natural, laxante. Daí depois você fala se aprovou, tá bom? Vamos ver. Tá bem, combinado. Tô entrando na minha cozinha mesmo, chamei a Lívia, que é nutricionista, já trabalhou 12 anos em hospital, entende tudo de suco laxativo. Esse é um suco que em qualquer hospital a gente faz, para ajudar o funcionamento intestinal, desde uma dificuldade que você tem até um pós-operatório, né? Uma receita fácil que você pode fazer em casa: mamão, laranja e 3 ameixas. Vamos ver como a gente faz. Geralmente você vê mais homem ou mulher com problema de prisão de ventre? É mais comum em mulheres, né? Se você vê que uma coisa que acontece com frequência, é bom investigar também a causa. Porque pode ser desde uma endometriose, uma falta de fibra mesmo na alimentação, falta de água no dia a dia. Ali tem o suco de quanto? Uma laranja, tô tirando só a semente, mas a gente não vai peneirar, a gente vai usar com bagaço mesmo. Certo. Justamente para ter mais fibra. Água não precisa colocar? Não precisa colocar e vai ficar um suco bem grosso mesmo. Todas as frutas mais fibrosas ajudam bastante. Manga, melão, a melancia, o abacaxi, o morango. Principalmente essas frutas que eu mencionei que você consome com o bagaço, né? Com a fibra mesmo, né? A gente toma muito pouca água, mas a gente não sabe quanto tomar também. É interessante procurar um nutricionista, um profissional que vai fazer a conta direitinho de acordo com o que você faz de forma individual. Mas para um adulto, né, o mínimo seriam 2 litros de água ao dia. Então aqui nós temos mamão, laranja, ameixa você já colocou? São 3 ameixas, tá tudo aqui dentro. Então tá. Opa! Então, ó, o suco, como eu falei, ele fica bem grosso. Nossa, é uma pasta, Isso, é uma pasta mesmo. Não precisa colocar água, nada, você toma desse jeito. Pode estar tomando na parte da manhã, que já ajuda ao longo do dia o funcionamento intestinal. Mas se a pessoa tem problema de intestino, assim, prisão de ventre, ela tem que tomar o suco uma vez por dia? Isso, uma vez ao dia, pode tomar todos os dias. Ó, vou tomar o suco pra ver. Eu gostei que ele é bem forte. Não vai fazer efeito agora, mas ele é bem gostoso, esse suco. É bem grosso, né? É grosso tipo uma mesmo. Uma sopinha. vitamina. Quando a gente bate tudo isso no liquidificador, não esquecer que a gente não peneira, justamente para ter uma concentração mais alta da fibra dessas frutas. Fora exercício físico, Exercício sem físico. açúcar branco, não é? E muita água. É isso O aí. mais importante é não esquecer da água, tá? A Maria estava dizendo aqui pra gente, enquanto passava o VT, que é bom esse suco, né? É bom, é. Vamos Ele é fazer. grosso, Vamos ele é grosso, porque não experimentar, põe nem água e tudo, mas ele é bom. Mas quem tem o intestino solto, por favor, hein? Não vai tomar, Não precisa. não. É só pra quem precisa. Mas gostamos. Tá certo. Assim, Gostamos, doutor gostamos da aprovou? dica. Daqui a pouco a gente vai saber se o doutor aprovou. Doutor porque Philip. a gente já estava com uma dificuldade de comunicação ali com a doutora Emanuele, mas ela voltou agora para conversar com a gente. Doutora Emanuele, deixa eu fazer uma pergunta então. A gente está falando muito do intestino preso, agora tem que olhar com atenção porque ele também pode ser sintoma ou sinal de alguma doença, não é isso? O que a pessoa tem que observar então, doutora? Exatamente. A constipação, ela é um sintoma, ela não é a doença em si. Ela pode ser um problema primário do intestino, mas muitas vezes é consequência de alguma outra doença que está acontecendo no organismo. Por exemplo, o próprio câncer de intestino, ele pode afinar, né, assim, ir obstruindo o nosso intestino, por exemplo, e não está saindo as fezes por causa disso. Isso é a causa da constipação. Então, a gente tem que tomar cuidado, sempre lembrando, 45, 50 anos de idade, precisa começar, inclusive, a prevenção para o câncer de intestino. E é muito importante a gente ter esse cuidado, porque é um sintoma, não a doença em si. Então, olha, fica a dica aí, se você tem o intestino preso, passa a comer mais fruta, legume, verdura e beba água. Doutor
Quillet, quero saber dicas de ouro. A gente adora dica de ouro aqui no Bem-Estar. Então, antes, fala se aprovou o suco e dicas de ouro pra gente. Já falei de a boa alimentação e água, né? Exercício físico também é importante, mas a gente quer dicas. Dicas, mas antes eu vou dizer que eu adorei o suco. E vou pedir a Maria se eu posso também receitá-lo no meu consultório. Eu receitava um chá de ameixa. Olha que privilégio, hein, Maria? Maria, tá me ajudando. Ai, doutor, que fofo. E agora aguenta a Maria aqui, doutor. Agora aguenta a Maria aqui. Não, mas esse suco, lógico que é para quem precisa funcionar mais o intestino, mas ele é absolutamente saudável. Sim. E a saúde do intestino depende deles e a saúde humana depende do intestino. Então, estamos certinho. E a dica de ouro, eu diria a vocês, é uma que vocês ainda não falaram, que chama reflexo evacuatório. Toda vez que as fezes chegam no final do intestino, você tem um aviso. E a mulher costuma bloquear mais que o homem esse reflexo evacuatório. E você, rotineiramente, bloqueando o reflexo evacuatório, porque o banheiro não é aquele que você quer, porque você está saindo, porque você está num cinema, ou coisa desse tipo, você vai perder o estímulo. E cada vez que você for perdendo, ou cada vez mais você perder esse estímulo, mais fácil você vai ficar com o intestino preso. Essa é uma dica de ouro. Assuma a responsabilidade de responder ao estímulo quando ele der. Boa. Vá fazer o número 2. Vá fazer o número 2. E do jeito certo, viu, doutor Flávio? Porque a gente tem uma ilustração aqui, só para encerrar aqui o assunto, que a gente está no finalzinho já da participação aqui. Ó, dá uma olhada nesse desenho, porque ele mostra o jeito certinho ali de se sentar na hora de fazer o número 2, não é isso? Explica pra gente. Exatamente. Vejam vocês que o banquinho ajuda a fletir a perna e isso aumenta a força da musculatura para expelir as fezes. E quando você dobra um pouco a coluna para frente, você põe o intestino, o final do intestino, que chama reto, na posição que facilita a saída das fezes. Então, quem tiver alguma dificuldade de evacuar, pense em mudar a maneira como ele senta no vaso sanitário, que isso pode ajudar muito. Todo mundo fazia número 2 errado, hein? Aquele banquinho de criança. Mas vocês, homens, vocês pegam o celular e ficam um tempão no banheiro, por isso que vocês fazem mais rápido, não é verdade? Nós homens. E fazendo um monte de coisa que nem sabe. Saindo dessa discussão de gênero, doutor Quillet, muito obrigada pelas informações. Doutora Emanuele também, acabou caindo o sinal dela. Doutor Quillet e doutora Emanuele são gastroenterologistas. Falei bonitinho agora. Manuel, aprendemos todos, né? O jeito certo de fazer uma coisa aí, não? Aprendemos. Manel tá fazendo um sinal de legal aqui. Todo mundo aprendeu. Fiquem tranquilos com todas as dicas de ouro, tá bom? Um beijo pra Maria aí também, com suco e tudo mais. Beijo grande, gente.